Boa noite. Está no ar o Câmara Aberta. A OAB Subseção Itajaí inaugurou no mês de setembro uma nova sede, aqui no bairro Carvalho, vizinha da Câmara de Vereadores de Itajaí. Para falar sobre essa nova estrutura que a OAB Itajaí apresenta ao município, nós recebemos aqui no plenário da Câmara de Vereadores o presidente da OAB Subseção Itajaí, Dr. João Paulo Tavares Bastos Gama. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar novamente com vocês. Então, a inauguração da sede, a apresentação dessa estrutura para o público itajaiense e também de Santa Catarina foi no dia 11 de setembro. Mas a mudança, quando que a OAB vai se instalar definitivamente nessa nova estrutura, doutor? Devemos estar mudando as nossas atividades para a nova sede a partir de janeiro de 2016. Porque há que se fazer um grande investimento ainda no mobiliário. Fizemos a inauguração formal no dia 11, no dia 12 tivemos uma feijoada festiva com a participação de mais de 350 pessoas, advogados, membros da sociedade, familiares. É um evento que nos trouxe muita alegria. Doutor, essa nova estrutura da OAB, ela vai oferecer quais serviços para a comunidade aqui da região do bairro Carvalho, que ainda vai se desenvolver muito nos próximos anos? Quando o terreno foi doado para a OAB, quando começaram as tratativas para a doação do terreno da OAB, na época o presidente era o Dr. Ricardo Koch, na gestão anterior, eu era procurador-geral do município. E o compromisso da OAB, quando recebeu do município de Itajaí aquele valioso terreno, era fazer uma obra para a cidade. Não era fazer uma obra apenas para os advogados e para as atividades inerentes da nossa profissão. Havia um compromisso de que esse espaço seria utilizado de forma pública, de forma a valorizar o seu entorno e esse bairro que eu gosto muito, inclusive já residi aqui, que é o bairro Carvalho. Por isso a nossa sede ela foi dotada com uma série de atrativos, tanto para a advocacia quanto para a comunidade de um modo em geral. Não é? Nós temos no subsolo um belo salão de eventos, com um palco elevado, com 2 camarins, com capacidade para 350 pessoas num jantar, numa formatura, num casamento e até 500 pessoas, talvez, sentadas na modalidade de conferência. Esse espaço será destinado para os eventos da OAB, por óbvio, e também para outros eventos. Já hoje, na nossa modesta sede ali na Rua Jorge Matos, número 33, a OAB recebe diversos conselhos comunitários, diversas instituições fazem uso do nosso espaço para o desenvolvimento de atividades comunitárias. Se lá já fazemos isso, aqui com muito mais razão. Já no térreo, nós teremos um consultório odontológico, um consultório médico e teremos também, além do aparato da Secretaria da OAB, nós teremos uma coisa que é o que realmente eu mais gosto nesse projeto, que é a viabilidade do exercício da profissão para os advogados recém-formados, os jovens advogados. Porque nós teremos os escritórios virtuais, nós teremos, Maurício, os day offices, os escritórios para aquele advogado que ainda não tem clientela suficiente para a manutenção de uma estrutura fixa, porque isso é caro, não é? Então, o advogado que ainda não tem condições de montar o seu escritório, ele vai poder ligar para a OAB, para a subseção e vai dizer, olha, meu nome é João Paulo, a minha inscrição é 15343 e eu preciso atender um cliente. A preço de custo e pelo período que ele precisar, ou seja, por 1 hora, por 2 horas, ele vai ter acesso então a uma sala. A secretária vai perguntar a ele, doutor João Paulo, o senhor quer uma sala, um gabinete para atendimento individual ou o senhor quer uma sala de reuniões? E ele vai dizer qual é a necessidade dele. A secretária vai colocar o nome dele na porta e vai colocar 2 vagas reservadas no estacionamento da OAB com o nome daquele advogado, para que ele e o seu cliente possam chegar num lugar aprazível, bonito, com internet de qualidade, uma mobília adequada, um belo lustre, porcelanato no chão e ele possa atender. Isso é dignidade para o cliente, isso é dignidade para o advogado que vai poder cobrar então, até que ele reúna as forças necessárias, até que ele tenha o número de clientes suficientes para montar a sua estrutura. Então a OAB vai se tornar uma incubadora de talentos. Isso não é para visar lucro. Então nós temos isso tudo no primeiro andar. É uma colaboração para a iniciação no mercado de trabalho. Justamente. Além também
de termos já um espaço destinado para a instalação de uma agência bancária também no térreo. Estávamos em tratativas com a Caixa Econômica Federal, com esse refluxo da economia, a Caixa acabou restringindo seus investimentos na região, mas outras instituições financeiras têm demonstrado interesse também. E aí isso, por óbvio, não vai atender só os advogados, vai atender os advogados da comunidade, porque grande parte do território itajaiense está para lá da BR. Não é? E aqui nesse corredor de entrada nós temos a Justiça Federal, a Câmara de Vereadores, um terminal de ônibus, nós temos a Secretaria de Educação, temos uma pista de atletismo, temos uma instituição, o Instituto Federal, não é? E tudo isso vai poder, fora as comunidades do São Pedro, Itaipava, quilômetro 12, que não precisariam então ir até o centro da cidade para ter esse atendimento ali. No segundo andar, então, a sala da diretoria, as atividades próprias da OAB, como a sala do conselho, a tesouraria, a sala das comissões. E no terceiro e último pavimento, nós teremos um restaurante panorâmico. Um restaurante panorâmico, que a nossa ideia, nós estamos procurando parceiros para a exploração daquele espaço, não é? Que a nossa ideia é que esse restaurante seja uma opção também para os trabalhadores aqui da Câmara de Vereadores, porque hoje nós só temos o restaurante Vieira Grill, que é um restaurante bom, mas de um preço também um pouco mais caro. Nós gostaríamos de ter poucas opções ainda. Nós gostaríamos de ter uma opção popular, vamos dizer assim, para a hora do almoço, num lugar aprazível, bonito, e à noite, então, um restaurante à la carte. Então a OAB vai poder ter um casamento lá no subsolo e uma formatura na cobertura, e isso tudo também servindo ao entorno. Isso na primeira fase, que é aquela que nós entregamos agora. Na segunda fase, como a OAB fica de frente para duas ruas, na segunda fase nós pretendemos ainda ter ali uma área de lazer, com campo de futebol, talvez piscina, churrasqueiras, quiosques, que seriam também um local aprazível para os advogados, seus familiares, até porque nós temos quase 2.000 entre advogados e advogadas inscritos na cidade de Itajaí. Então, você computando aí mais as esposas, os filhos e tudo, teríamos uma área de lazer e de recreação numa situação geográfica belíssima, porque fica de frente para a pista de atletismo, de frente para a pista de bicicross, aos pés do morro e da reserva ambiental da Ressacada, que é uma mata intocada, muito bonita, né? E do outro lado nós temos o estacionamento do Instituto Federal. Portanto, aquela vista maravilhosa que nós temos vai se perpetuar. Doutor, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é formada por associados, profissionais, advogados que passaram no exame, é isso? Desde do advento do nosso estatuto, se eu não me engano, as primeiras provas foram no final da década de 90. Até então, haviam provas feitas nas faculdades. E a partir do final, acho que 97, 98, no final da década de 90, essas provas de admissão nos nossos quadros passaram a ser feitas diretamente pela OAB. E depois, para fazer parte da ordem, precisa pagar alguma mensalidade, anuidade? Sim, como a maioria dos órgãos de classe, além da inscrição, você tem que fazer a sua inscrição, tem que ser aprovada numa prova de admissão, e a partir dali você tem o seu número de inscrição, e com esse número de inscrição você vai passar a pagar anuidades, né? Essa é uma inscrição obrigatória para quem pretende desenvolver a atividade da advocacia. Ou seja, todo o advogado que está atuando faz parte da OAB. Sim. Doutor, com relação à prova, o exame da ordem, ele tem regulado, tem contribuído para a qualidade da profissão, para a qualidade do atendimento aos usuários, a quem precisa de um serviço de advocacia? Os advogados, eles tutelam os interesses de você, cidadão, desde antes do seu nascimento, quando se pede, por exemplo, alimentos para o nascituro, para a criança que vai nascer. Em todas as suas relações sociais durante a vida, trabalhista, familiar, comercial, criminal, tributária, o advogado está ali para lhe assistir. E inclusive após a morte, quando da regulação do seu patrimônio mediante um testamento, no inventário e assim por diante.
Isso tudo nós fazemos em nome de alguém. Este alguém, que é o nosso cliente, me dá uma procuração com poderes para dispor desses direitos. Então, esses poderes nos impõem uma responsabilidade muito grande. Para que eu possa exercer, eu tenho que demonstrar um mínimo de conhecimento sobre aquela matéria que eu tenho a colação de grau. O fato de ser bacharel em direito lhe dá uma condição, mas para ser advogado, para recolher a assinatura de um cliente numa procuração e poder, em nome dele, dispor, transigir, defender, ele tem que ter um mínimo de conhecimento. E eu, quando era acadêmico, quando eu entrei na faculdade, não tinha prova da ordem. Entrei na faculdade e instituíram a prova da ordem. Eu me senti enganado, porque eu pensei, quando eu terminar a faculdade, quem fez o curso de datilógrafo vai poder dizer profissão, datilógrafo. E eu que fiz a faculdade de Direito não vou poder dizer que sou advogado. E eu fiquei revoltado com aquilo. Mas eu tive que passar na prova, a prova foi muito difícil. 3% dos inscritos passaram naquela ocasião. E é sempre de 5% para menos. É daí em diante. Mas é muito advogado. Mesmo assim, o percentual sendo pequeno, há um grande número de aprovados, porque só se falam daqueles que não foram aprovados. Mas um grande número, eu entrego em média 25, 30 carteiras em Itajaí. Por ano? Então, muito, por mês. Por mês. Por mês. Bastante, porque são 3 provas, o senhor... 3 provas por ano, se eu não me engano. Então, muita gente passa, mas tem que demonstrar um mínimo de conhecimento. Não passa na primeira, você, para ser no... motorista, você precisa do mínimo de habilitação, não é? Você, para qualquer outra, para a maioria das atividades, você precisa do mínimo de qualificação. O que se diz é o seguinte, mas nas outras profissões não se exige um teste de proficiência. Pois bem, o erro está nas outras profissões, não na nossa. Tanto que o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Arquitetura, eles estão tentando implementar a contabilidade, estão tentando também fazer com que os seus quadros sejam sabatinados numa prova. Isso é um mínimo, é um controle de qualidade. Isso também é uma forma de garantir um nível, um padrão de qualidade devido à eclosão de cursos de direito em todo o Brasil que teve esse é o problema. Décadas. Esse é o problema. Esse é o problema. Foram criados diversos cursos de direito, muitos deles, infelizmente, sem as condições mínimas para a formação de um advogado. Lançam essas pessoas que são vítimas desse estelionato educacional no mercado e depois querem, por força, que a OAB legitime isso. E acusam a OAB de uma série de inverdades. Dizem, por exemplo, que nós instituímos a prova da ordem para para poder cobrar as inscrições no concurso da OAB. Isso é uma grande bobagem, porque a renda do concurso é utilizada para custear o próprio concurso. A OAB não tem lucro com as provas, porque as provas são caras e são feitas a nível nacional, tem uma regra de sigilo. Você já viu o escândalo do Enem, você já viu o escândalo de vestibular, você já viu o escândalo de licitações, mas você nunca ouviu nenhum escândalo das provas da ordem, de que vazou gabarito, de que isso foi aquilo. Por quê? Porque é uma prova bem feita, bem executada no mesmo dia no Brasil todinho, e isso é caro. E a contraprova a esse argumento é o seguinte, se o interesse da OAB fosse arrecadar fundos, ela ia dispensar do exame de ordem, porque todo mundo ia ter que pagar a anuidade, era muito melhor. Porque o exame de ordem você paga uma vez, você deixaria todo mundo entrar para que todo mundo pagasse a anuidade a vida toda. E não estaria nem aí para o cidadão, nem aí para a qualidade da justiça. E isso nós não podemos compactuar, porque a Constituição nos dá um tratamento diferenciado. A advocacia é recepcionada no texto constitucional como indispensável à administração da justiça. É a única profissão liberal que merece tal distinção. Não existe nenhuma outra profissão que tenha merecido da Constituição esse tratamento. Então nós somos ciosos, sim, nós somos preocupados, a OAB apesar dos pesares e apesar de tantos problemas que nós ainda temos que resolver, mas a OAB é das mais rigorosas instituições de classe com os seus membros, né? Nós temos feito o dever de casa, vários advogados, infelizmente, têm sido suspensos, têm sido impedidos de exercer advocacia, ou por uma falta ética disciplinar, ou por inaptidão, por falta de condições de desempenhar o seu ministério. A OAB tem sido rigorosa nisso.
Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Não saia daí. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje a participação é do presidente da OAB Subseção Itajaí, Dr. João Paulo Tavares Bastos Gama. Bom, doutor, o senhor já está no final da gestão. 3 anos foram de gestão? Uhum. O senhor, quando se elegeu, foi um momento histórico, porque geralmente em Itajaí tinha um grupo que se elegia e sempre ficava na presidência da OAB. O senhor, como oposição, conseguiu reverter o quadro e assumir a gestão. Como é que foi todo esse processo e quais as mudanças que teve a partir de então? De fato, na eleição passada, pela primeira vez, a oposição venceu e a oposição venceu com maior diferença de votos que eu tenho notícia, pelo menos. Foi um evento glorioso para nós, mas os interesses da advocacia, eles são mais ou menos os mesmos, tanto os nossos quanto os da chapa que concorreu com a gente. E foi uma chapa que a chapa concorrente, dignificou muito a nossa vitória, porque era uma chapa formada por bons advogados, pessoas comprometidas com a nossa profissão, não é? Mas tinha que se escolher alguém, se escolheu o nosso lado. Nossa primeira postura depois da eleição foi convidar os colegas advogados da chapa opositora para que tomassem parte da nossa administração, para que formassem as nossas comissões, para que voltassem para a OAB, para não se permitir uma divisão, uma dicotomia entre advogados dessa ala ou daquela ala. Houve uma unificação. E eles foram muito sensíveis a isso, né? Os interesses da categoria, os interesses da comunidade se sobrepuseram sobre os interesses eventualmente eleitorais, nos deram uma contribuição fabulosa nesses 3 anos, a par da minha equipe, que é uma equipe aguerrida, preparada, comprometida e muito qualificada, e nós conseguimos então dar cabo das missões que nos foram postas, né? Notadamente a defesa das nossas prerrogativas, a defesa do exercício de defesa, que é imprescindível para um julgamento justo, a conquista do nosso estacionamento ao lado do fórum, a construção e entrega da maior sede de subseção, como eu já mencionei, e outras conquistas que foram granjeadas aí nesse caminhar. E para minha satisfação, essa com certeza, isso com certeza é o que mais me deixa feliz, mais me alegra, mais me satisfaz, é o fato de, ao final de 3 anos, eu não estou saindo candidato à reeleição e a chapa que irá me suceder... O senhor poderia? Sim, poderia. Não há vedação à reeleição, tanto que já aconteceu aqui em Itajaí. Mas a chapa que irá nos suceder é uma chapa de consenso, é uma chapa única, o que demonstra uma aprovação à nossa gestão e uma união também dos advogados em Itajaí. No âmbito estadual haverá uma disputa, não é? Porque tem 2 chapas colocadas, mas em Itajaí a advocacia sai unida, o que para nós é o reconhecimento pelo nosso trabalho e é uma alegria muito grande porque os nossos desafios são muito grandes e é importante que o conjunto dos advogados permaneça unido. É um divisor de águas, então, porque a partir que o senhor, como oposição, vence, passa a unificar e a partir de então há uma harmonia, no caso, entre todos os que fazem parte da diretoria. Esse é o nosso sentimento. Eu recebi manifestações carinhosas dos advogados que historicamente nos apoiavam e também daqueles que não caminharam conosco nas últimas eleições e um sentimento de unidade, um sentimento de satisfação por pertencer à subseção de Itajaí, que é a mais antiga subseção da Ordem dos Advogados em Santa Catarina. Então isso é realmente um distintivo que eu vou levar de forma indelével no meu currículo, no meu coração, de termos vencido uma eleição disputadíssima de oposição com uma ampla margem de votos e ao final de 3 anos saímos unidos em prol da nossa instituição. Doutor, a nova sede da OAB foi construída num terreno doado
pelo município. O valor total do investimento na estrutura do prédio foi de quanto? Nós temos mais de 4 milhões e 100 mil reais investidos na construção da nossa sede. E esse valor já saiu no projeto? Já saiu no projeto, já está ali empregado. E como que foi o senhor conseguir mobilizar toda a OAB de Itajaí, a subseção, para entrar nesse grande projeto? Porque isso, com certeza, vai mudar daqui para sempre a história da OAB aqui no município. E não é um projeto, talvez, que tivesse consenso no início. Como é que foi essa situação? Não havia consenso e, na verdade, era tido como megalomaníaco, né? Não se imaginava. Inclusive, na nossa diretoria mesmo, dizendo, João Paulo, é muito lindo o projeto, é fantástico, mas nós não vamos conseguir fazer. Nós não vamos conseguir fazer. E graças à união dos advogados de Itajaí, a colaboração também que nós tivemos, principalmente do nosso presidente estadual, Túlio Cavalazzi Filho, que é um advogado da ilha, um advogado de Florianópolis, que firmou o compromisso com Itajaí, porque tem que ser dito que Itajaí tinha a promessa da construção de uma sede há mais de 20 anos, que se prometia uma nova sede para Itajaí, se prometia. Só que os recursos da OAB, eles são estadualizados, eles não ficam na subseção. O valor das unidades não fica na subseção de Itajaí. Esse dinheiro vai para Florianópolis e Florianópolis faz a distribuição no estado todo. E o presidente Túlio, quando em campanha veio aqui, firmou o compromisso, disse que faria e fez e pagou. E nós não deixamos dívidas, nós não deixamos financiamentos da obra, porque a obra ela teve 3 fontes de renda. Não é? Nós vendemos a nossa sede atual para o estado de Santa Catarina, porque somos ali colados com a Secretaria Regional de Desenvolvimento. Parte dos recursos vieram dali, aproximadamente 850 mil reais com a venda daquela sede. Recebemos 500 mil reais do Conselho Federal e a diferença, para se inteirar os 4 milhões, foram custeados pela OAB-SC. Isso representa, essa nova sede, ela tem uma representatividade muito grande no que diz respeito à entidade, até porque na inauguração dessa nova sede, eu vi o senhor falar a respeito do atendimento que muitos advogados iniciantes que estavam começando faziam, às vezes, em locais que não tem nada a ver com um escritório. Eu falo por mim, né? Eu comecei minha advocacia na mesa de jantar da minha casa, que era uma casa modesta de 35 metros quadrados no bairro Itaipava, né? E eu comecei atendendo meus clientes ali na mesa, mas fica difícil do cliente acreditar que você é um bom advogado, do cliente eventualmente querer te pagar honorários numa situação tão singela. Quando não atendendo no estabelecimento comercial do cliente. Cansei de atender cliente meu em padaria, em posto de gasolina, até que eu pudesse alugar uma salinha, não é, e montar a minha estrutura. Mas isso era ruim para o cliente, que muitas vezes não tinha condição de contar um seu segredo, de confessar alguma coisa, já que o advogado tem esse quê de sacerdote, né, de sigilo perpétuo das informações que lhe são prestadas, e também difícil para o advogado dele vender sua imagem, dele vender o seu serviço. Classe de advogados, quando ela está forte, o que significa isso para a sociedade? É a garantia de direitos? Garantia de direitos, livre exercício de democracia. Nós, advogados e os profissionais da imprensa, são geralmente as duas profissões que não se dão bem com qualquer regime de exceção, de direita, de esquerda, de centro, fundamentalista, religiosa, seja onde for, é muito fácil você perceber que são profissões que são oprimidas, tanto a imprensa quanto a advocacia, porque nós somos talhados para questionar ordens, para questionar desmandos, para lutar por direitos, para abrir as portas da justiça. Então é muito difícil a nossa profissão. E isso também tem um fator simbólico na nossa construção. Nós queríamos um prédio bonito, um prédio suntuoso, que dignificasse o exercício individual da profissão. Porque o nosso estatuto diz que não há hierarquia entre juiz, promotor e advogado. Só que o juiz e o promotor, eles têm um gabinete, eles têm uma estrutura de Estado, eles têm garantias de inamovibilidade, de irredutibilidade dos vencimentos, coisa que nós não temos. Então a OAB precisa ser esse catalisador, precisa ser a instituição que robustece esse pé da pirâmide, porque a justiça só se faz assim,
com um acusador preparado e aguerrido, um defensor preparado e aguerrido e um juiz equidistante, equilibrado, que vai saber colher a verdade e a justiça ouvindo um lado, ouvindo o outro. Se o juiz pender mais para o advogado, ele está sendo parcial. Se o juiz também só der ouvidos à acusação, ele também está sendo parcial. Isso independe do fato. Claro, para todo e qualquer fato, só haverá justiça mediante o livre exercício da defesa. Porque a gente que é leigo em senso comum, geralmente coloca o fato acima de todas essas questões, todo o trâmite jurídico. E cria-se algumas injustiças. Eu vou te dar um exemplo. Saddam Hussein foi um grande assassino, um déspota, um tirano que fez mal a seu povo e a outros povos pelo mundo. No dia em que ele foi executado, o meu filhinho, que era pequeno, viu aquele senhor de barbas brancas no cadafalso sendo enforcado sem o julgamento. Ele ficou com pena. Ele disse: olha, pai, que injustiça. E ele tinha razão. Foi uma injustiça. Não que ele não merecesse aquela pena. Ele merecia sim aquela pena, mas num processo legal, com defesa, com contraditório e assim por diante. Que talvez não chegaria àquela pena, e sim outra. Não podemos saber porque não houve processo. Para finalizar o bloco, um debate polêmico com relação à advocacia no setor público. Apenas o salário, o advogado, e tem algumas correntes que defendem que o advogado no setor público, funcionário público, deve receber apenas os salários. Outros dizem que, além do salário, também deve ter o honorário, que é pelo rendimento. Essa polêmica ela ainda existe? Qual a sua posição com relação? A minha posição e a posição da OAB é intransigente na defesa dos honorários de qualquer advogado. O advogado público é um advogado como eu. O que muda é o cliente. Eu tenho vários clientes privados. Ele tem um cliente só, que é a Fazenda Pública, estadual, nacional ou federal. Os honorários são diferentes do salário. O salário é contraprestação de um serviço, de um empregado. Os honorários têm uma construção histórica. Honorários vêm de honra, de honorabilidade. Significa o resultado honorífico da vitória. Por que se tem que pagar honorários? Para que o advogado público, eles já o fazem e fazem com galhardia, mas para que ele receba os méritos de bem defender a fazenda. Houve um tempo, e não vai muito longe, em que o INSS era defendido mal e porcamente por advogados mal remunerados. E o que acontecia? O patrimônio público era prejudicado com aquelas fraudes, com aquelas ações fraudulentas contra o INSS, porque o profissional que lá estava não estava advogando para a Fazenda, não estava advogando para o INSS, ele estava advogando interesses privados. Então, a honra da vitória, se você entra numa batalha, você entra para ganhar ou para perder. Ao vencedor, os despojos da batalha. E a batalha forense se encerra, assim, com honorários sucumbenciais dignos. Que se crie uma tabela, que se crie um regramento, mas que o advogado... Não me parece correto que um advogado que perca uma ação tenha a mesma remuneração que um advogado que ganhe uma ação. Eu sou mais defensor dos honorários dos advogados, independente públicos ou privados, do que do salário. Por quê? Porque os honorários dependem da produção intelectual, dependem do empenho dele naquela causa. O senhor citou a Fazenda, o INSS, eles pagam honorários hoje aos Alguns advogados. órgãos pagam. Aqui mas outros órgãos não pagam, não são todos. Itajaí não paga. Itajaí não paga mais, já pagou na minha época quando procurador, ainda existia a verba de sucumbência. E outros órgãos públicos têm, outros não têm. Balneário Camboriú tem, INSS eu não sei se tem, acho que não tem. A OAB, então, a posição é que perde os cofres, o interesse público perde nesse sentido. Claro. Vamos fazer mais um rápido intervalo. Já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já. Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje a participação é do presidente da OAB, subseção Itajaí,
o doutor João Paulo Tavares Bastos Gama. Bom, doutor, traz alguma informação para a gente e para todos que estão em casa sobre as formas alternativas de solução de conflitos. Temos alguma novidade nesse sentido? Temos. A Constituição, como eu mencionei no começo, ela dá direito ao acesso à justiça para toda a gente. Mas ela dá esse direito e é um direito que, na verdade, não se consegue buscar. Porque o volume de ações que são interpostas é muito maior do que o número de sentenças que são prolatadas. Então gera-se um passivo de milhões e milhões e milhões e milhões de processos que absolutamente não serão resolvidos, ou se forem, não serão resolvidos num prazo razoável. Nesses processos existem aqueles que a gente fala em direitos indisponíveis, como a vida, a liberdade e assim por diante. Mas existem outros tantos direitos que são direitos disponíveis. E o grande desafio com a nova edição do Código de Processo Civil e a reformulação da Lei de Mediação e Arbitragem é procurar outros caminhos para a solução de conflitos, principalmente em matérias de direito disponíveis. Ou seja, nós advogados e a comunidade como um todo tem que procurar outra forma de resolver os seus problemas que não dependa do fórum. Porque por mais competentes que sejam os serventuários, por mais competentes que sejam os magistrados, eles não dão conta, não dão vazão à imensidade de processos que estão para serem julgados. Nesse paradigma, nesse contexto, nós temos aqui na cidade de Itajaí a criação de mais uma Câmara de Mediação e Arbitragem, a CAMESC, Câmara de Mediação e Arbitragem do Estado de Santa Catarina. Nós já tínhamos a CEMAD, que funciona aqui há muitos anos também, não é? Que foram agora robustecidas com o novo CPC e com a Lei de Arbitragem, que fortalece esse mecanismo, que é uma questão cultural, já muito difundida nos Estados Unidos, já muito difundida na Europa. É uma justiça da paz, é uma justiça consensual, é uma justiça construída pelas partes. Eu não terceirizo totalmente o meu problema. Uma das vantagens, ela tem prazo para começar e prazo para terminar. Então, o processo, via de regra, tem que terminar em 6 meses. Em 6 meses, sem possibilidade de revisão por uma outra corte ou sem possibilidade de recursos ao judiciário depois. Então, você ingressa numa Câmara de Mediação e Arbitragem, se você chegar isso até o final, em 6 meses a tua pendência tem que estar resolvida. O carimbo que sai dali com relação àquele tema é definitivo. Não se discute, não se discute. Regra muito importante de sigilo sobre as demandas que lá são postas, não é? A informalidade dos procedimentos, a possibilidade de você ter árbitros que conheçam do teu negócio, da tua realidade. Por exemplo, por mais inteligente que seja um magistrado, ele de manhã ele está despachando o divórcio, de tarde, se ele for juiz substituto, ele está despachando um mandado de prisão, mais à tardinha a falência de uma empresa. É muito difícil que um ser humano consiga entender assim sobre a realidade específica daquele negócio, sobre tantas áreas tão diferentes. Pela Lei de Mediação e Arbitragem e através da CAMESC, por exemplo, as partes podem escolher um árbitro que é especialista naquela controvérsia que está posta. Vamos supor que 2 pessoas tiveram um problema sobre a autoria de um software ou sobre o valor de um software. Eles poderiam contratar como árbitro daquilo alguém que trabalha com software, não necessariamente um juiz, um advogado e assim por diante. Alguém que entende disso, que ia saber falar na mesma linguagem que eles, que ia saber quantificar os prejuízos dentro de uma realidade mercadológica. Então é muito mais eficiente, é muito mais rápido, é muito mais racional até em certo aspecto nós, antigamente, tínhamos uma resistência do judiciário. O judiciário meio que fazia uma reserva de mercado e não queria convalidar essas decisões. Hoje, o judiciário é o nosso maior parceiro. Ele incentiva que as partes procurem outras formas de resolução de seus conflitos para que ele, o judiciário, possa, de fato, se dedicar àquilo que ninguém mais pode fazer, como a guarda de uma criança, a prisão de um delinquente e assim por diante. E como que podemos saber quais temas, quais demandas devemos levar a essa Câmara? Todas as demandas
de direitos disponíveis, mas como saber e como fazer, consulte um advogado. E o processo ele todo é guarido por advogados, de ambas as partes. Pelo menos na CAMESC há uma cláusula de que todas as causas que são colocadas na CAMESC têm que ser assistidas por um advogado. Bom, a gente está chegando ao final do programa e eu quero perguntar e aproveitar a participação dele para falar em nome da OAB com relação à posição da OAB aos diversos escândalos a nível nacional e também os escândalos aqui no município de Itajaí. Primeiro, com relação ao Brasil, muitos escândalos, muita dificuldade econômica e política a presidente tem passado. E há muitas notícias que apontam possibilidades e intenções de parlamentares de promover um impeachment. Isso pode acontecer? Qual é a posição da OAB com relação a essa instabilidade política? O impeachment é um processo jurídico-político. Ele é iniciado com autorização da Câmara dos Deputados, ele é julgado no Senado Federal sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal. Então ele é um mix jurídico, né? Para ele precisa haver um fato determinado. Me parece que com a eventual reprovação das contas da presidente Dilma, nós teríamos então finalmente esse fato determinado. A OAB, a meu sentir, eu não tenho atribuição de falar em nome da OAB Nacional, mas a meu sentir a OAB ela tergiversou, ela demorou a se manifestar a nível nacional, a sociedade toda na rua cobrando uma posição mais enérgica e a OAB que sempre foi um bastião da República, da democracia, ao lado da Associação Brasileira de Imprensa, da CNBB, a OAB meio que ficou a cavaleiro da situação. Estamos em período eleitoral e eu espero que o ano que vem, essa gestão que vai começar também a nível nacional, já que eu sou candidato ao Conselho Federal, se eleito for, dar uma maior atenção a essa problemática que eu imagino que a OAB deveria ter agido de forma mais contundente. Mas para a OAB é complicado, porque se de um lado você tem que zelar pela moralidade, pela legalidade, pela rigidez do trato da coisa pública, por outro lado, nós advogados não podemos jamais abrir mão do direito do contraditório. E aí entrando agora na realidade local, não é? As pessoas são inocentes até que se prove o contrário. Não há condenação justa sem o devido processo legal. Não há condenação justa sem que os advogados tenham conhecimento à exaustão daquilo que consta contra o seu cliente no inquérito. Não há delação premiada ou laureada que me pareça justa se a parte ou seu defensor não sabem exatamente quais são os elementos que o Ministério Público, a polícia ou eventualmente o judiciário tem contra aquela pessoa. Eu não posso fazer um acordo sem saber o quanto eu devo. Então nós temos que ser criteriosos. Nós já vimos esse filme, já houveram diversas ocasiões, diversas operações faraônicas que com o tempo foram sendo desconstruídas, pessoas que tiveram seu nome lançado na lama, pessoas que foram linchadas do ponto de vista público, político e que depois, né, eu tenho 2 exemplos na memória, o deputado Ibsen Pinheiro, do Rio Grande do Sul, que naquele escândalo dos anões, se eu não me engano, foi execrado, sofreu a cassação e depois foi inocentado pela justiça, retornou e voltou a ser deputado, mas já não com tanto brilho. Um homem que foi presidente do Parlamento Nacional. E aqui na cidade de Itajaí, eu não sei se ele me autoriza, mas o nome do professor Normélio Weber. O professor Normélio viu-se envolvido numa contingência judicial, ficou encarcerado, não foi sequer denunciado. Quando da denúncia o nome dele não constava na denúncia, foi absolvido, entrou com uma ação de indenização contra o Estado, porque foi injustamente aprisionado, venceu essa ação contra o Estado, mas ninguém fala disso. Quando ele foi preso, o nome dele, da família dele, foi execrado publicamente. Mas depois, quando a justiça se restabeleceu, ninguém comentou isso. Então nós temos que ter cuidado com isso. Só o tempo e os processos se desenrolando. Temos que acreditar na justiça. Temos que acreditar na justiça. Doutor, muito obrigado pela participação no programa. É um prazer sempre tê-lo aqui. E a gente espera, quando passando esse processo eleitoral, chamá-lo novamente junto para o senhor apresentar a nova gestão da OAB aqui na TV Câmara. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite.
Câmara Aberta de hoje encerra aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima.